Jesus, graças a Deus. Pode sentar na presença do Pai. Desde ontem o Espírito Santo tem falado ao meu coração e hoje é um dia especial. Por que é um dia especial hoje? Porque hoje é Santa Ceia, Hoje é o culto de Santa Ceia. Hoje é um culto em que nós lembramos aquilo que o nosso Deus fez por nós. E o que Deus fez por nós não tem nessa vida e nem na eternidade. Não tem como a gente pagar. Não tem como, por quê? Porque o que Deus nos entregou pela sua imensa graça e bondade, nos entregou por amor a Ele mesmo. Por quê? Porque Ele nos fez como Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Isso já é o primeiro milagre, primeira maravilha que nós temos que curvar o coração e agradecer a Deus. Nós somos a imagem e semelhança dEle. Ele decidiu fazer a gente como Ele. Assim como Ele é, tal nós somos. O que Ele carrega, Ele colocou dentro de nós. E se alguém não está vivendo uma vida plena, é porque desconhece, não sabe. Oséias 4:6 diz que nós perecemos e somos destruídos, porque nós não temos conhecimento, nós não sabemos o que nós somos e quem nós somos em Deus. Mas quando nós descobrimos o quão importante nós somos, o quão maravilhosamente Deus nos amou, e da maneira com que Ele nos salvou, porque Ele nos criou, nós tomamos decisões erradas, nós fizemos escolhas erradas, e nós caímos, saímos da presença dEle, e o nosso coração ficou manchado pelo pecado. E cada dia mais o pecado crescia, e cada vez menos o homem ouvia a voz de Deus, e cada vez mais a iniquidade se multiplicava, até que Ele decidiu, e é isso que nós lembramos aqui, não somente nos criou, mas como Ele resolveu se tornar um de nós. Nossa, Ele nos criou, e aí Ele se tornou um de nós. Por quê? Porque aquilo que Ele deu para nós, Ele não poderia tirar de nós, e nós entregamos nas mãos de Satanás. E se nós entregamos, entregue está. E Ele então se fez um de nós. Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão de tudo que Ele tinha no céu, e veio habitar no corpo de um bebê. Ele era dono do universo. Sem Ele nada. A Bíblia não diz lá no Evangelho de João que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo o que foi feito por Ele, e sem Ele nada existiria. E de repente Ele vem e entra num corpo de um bebezinho, e passa a depender de uma mulher, para mamar, para limpar. Aquele que comandava o universo, que tem todo o poder por amor de nós, nasceu um bebê. Ele não nasceu para virar um estadista, como os judeus esperavam, que ele se tornasse um grande estadista, que ele se tornasse um grande governador. Pelo contrário, ele se tornou o quê? Sacrifício. Ele nasceu num corpo humano, ficou dependente por um bom tempo de um ser humano para alimentá-lo, para cuidar, sim ou não? E depois o que ele vai? Ele toma sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, e leva sobre Ele na cruz do Calvário. Ele paga todo o escrito de dívida que tinha contra nós, com a sua própria vida, e nos compra com o seu sangue. Ele quita a dívida. E ele vai lá no inferno, depois de morto, sem o Espírito Santo, sem o Pai, desce sozinho. E ele vai e toma o domínio que Satanás havia tirado de nós. Ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus, e 40 dias depois, aquele Espírito que se movia na face das águas,
e que trabalhava para trazer à existência céus, terra, animais, oceanos, estrelas. Aquele Espírito que foi lá no túmulo de Jesus e o ressuscitou dos mortos, porque foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dos mortos. Então aquele Espírito, 40 dias depois da sua morte, ele simplesmente sopra, e é esse Espírito que criou a terra, que se moveu no nada, que veio morar dentro de nós. Você sabe que você pode admirar a vida de Davi, você pode achar excepcional a vida do profeta Elias, você pode olhar para Salomão ou para Sansão com aquela força, mas o Espírito Santo, vez por outra, tocava neles e depois se retirava. Mas nós recebemos o que eles nunca tiveram, o Espírito Santo morando dentro de nós. Você já parou para pensar em quem você é e o que Ele fez e o que Ele deu para você? Ele poderia ter desistido, mas não desistiu. Ele poderia ter descido da cruz, mesmo que as próprias pessoas que Ele estava cuidando estivessem dizendo, desce dessa cruz, mas Ele não desceu. E uma das últimas palavras dele veio de encontro à nossa ignorância, porque ele disse, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo, querendo que eu desça dessa cruz, querendo que eu salve a mim mesmo. Não é que ele não estava falando de qualquer outra coisa, é que eles gritavam, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. E Deus dizia, eles não sabem que se eu descer dessa cruz, eles vão viver em tormento por toda a eternidade. Eles não sabem que eu vim aqui para me fazer um deles, para vencer o que eles não puderam vencer. Eu sou o segundo Adão, o primeiro caiu, mas o segundo veio para levantar a todos, que o receberem como Senhor e Salvador da sua vida. Então hoje esse culto é especial, e eu vejo quanto nós somos a prioridade de Deus, o quanto Ele nos ama. Eu não sei o que Ele viu em nós. Ou será que você conseguiu entender o que Ele viu em nós? Ele vê Ele mesmo. Porque quem vê o Pai, vê o Filho. Nós temos a natureza do nosso Pai. Como você, quando olha para o teu filho, um dia a gente fica olhando para a Sarinha, que é a caçulinha da família. Um dia a gente olha e vê o Beto. Outro dia a gente olha e vê a Paula. Não é assim na casa de vocês também? Um dia você olha para uma criança, parece com a avó, outro dia parece com o outro dia parece com você. É assim ou não é assim? Então, quem vê o pai, vê o filho. Às vezes não parece fisicamente, mas tem os mesmos jeitos, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de dormir, sim ou não? Ah, nasceu a cara da mãe, mas dorme que nem o pai, fala igual o pai, sim ou não? Tem o temperamento, você vê. Então quando Deus olha para nós, o que Ele vê? Ele vê Ele mesmo. Ele viu o que Ele criou, né? E Ele viu que era bom. E Ele nos ama, porque nós nascemos de dentro dEle. Todas as demais criações, tudo que Deus criou nessa terra, Ele falou com a fonte da onde Ele ia criar. Ele cria peixes, Ele falou com a água. Ele cria árvores, plantas, animais, Ele falou com quem? Com a terra. Mas quando Ele quis fazer eu e você, Ele falou consigo mesmo. E Ele colocou a sua mão sobre a terra, porque Ele não queria que nós fôssemos somente como os animais. Ele nunca falou com a terra para nos fazer. Ele tomou a terra e nos criou, o corpo físico, para pôr dentro daquele corpo algo eterno e poderoso. Estamos na terra, estamos na carne, mas não somos carne. Nós somos espírito que mora num corpo. Deus não falou com a terra. Se Ele tivesse falado com a terra, nós seríamos como o restante da criação. Mas a terra foi só a casa aonde Cristo
Deus criou para que nós nos manifestássemos sobre a criação e viéssemos a governar, e o reino de Deus fosse estendido aqui nessa terra. E Ele disse para nós: vocês cresçam, e vocês multipliquem, e vocês encham a terra toda. Ele teve um pouquinho de trabalho, né, para conseguir fazer isso. Ele teve trabalho, porque a gente lá vê as histórias que a gente lê na palavra de Deus, o quanto o povo não queria se afastar. Às vezes Deus precisa movimentar alguma coisa para que o povo saia de dentro da igreja e vá pregar, para que o evangelho, porque nós queremos estar no lugar da nossa zona de conforto. A gente quer estar no lugar onde a gente se sente seguro. Lá fora, pregando o evangelho, a gente não tem essa segurança. Por que não temos essa segurança? Porque nós vamos falar com pessoas que nós não conhecemos. Ou vamos falar com quem a gente conhece, mas a gente tem medo de ser rejeitado. É assim ou não é? Mas aonde eu quero chegar? Deus não poupou nada. Ele deu tudo. Eu quero perguntar para você que é pai, para você que é mãe, eu quero perguntar para você, o que é mais precioso para você? Seu carro, sua casa, a conta bancária ou seu filho? Quem daria a casa, a conta bancária, o carro e até a própria vida para salvar um filho? O que Deus entregou por nós? Ele não tinha um monte, ele tinha um, porque aqueles que ele havia criado sob a sua imagem estavam mortos nos seus próprios delitos, não tinham mais contato com o Pai e viviam sujeitos aos pecados do mundo. E mesmo antes de nos criar, qual era o filho que ele tinha? Jesus. Era só ele. Às vezes eu fico pensando, às vezes a minha cabeça fica que nem a da criança, né? Fico imaginando, talvez Jesus pediu os irmãozinhos, veio aí, ó. Não tem o filho único que fica, eu quero meu irmão, né? E eles conversaram entre si e nos criaram. Então, o que Ele deu por nós? Ele deu tudo por nós. Tudo por nós. Tudo, tudo. E se nós vamos chegar um dia a entrar nos portões celestiais e nos assentar no banquete, é porque Ele se pendurou numa cruz. Porque Ele não desistiu de nós. E eu quero dizer para vocês que existem centenas de pessoas, muito mais do que você pensa, milhares de pessoas, que não têm discernimento desse amor, que não têm o conhecimento desse amor, né? E que nós, como igreja, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos alcançar multidão de pessoas. E precisamos que cada uma dessas cadeiras estejam lotadas por 3 cultos no domingo. Ainda é pouco, nós vamos ter que fazer mais culto. Porque eu amo tanto a Jesus que eu não posso deixar que o diabo continue pichando a imagem dele com vício, com droga, com prostituição, com doença, com enfermidade. E nós precisamos entender o nosso papel. E o que eu quero ensinar hoje é que quando nós começamos a entender o amor de Deus, nós começamos a responder à sua voz. Quem me ama, me obedece. Sim ou não? Quando nós entendemos o tanto que Ele fez, o quanto Ele não deu as estrelas por nós, Ele não deu a terra por nós, mas Ele deu o que Ele tinha de mais precioso por nós. Ele não poupou, Ele não economizou, Ele ofertou em abundância por nós. Sim ou não? É. E nós, o que temos ofertado para Ele?
O que nós temos dado para Ele? Como tem sido a nossa entrega? Porque hoje é um dia que nós estamos trabalhando com ofertas. Porque hoje é o dia que nós lembramos a maior oferta feita por qualquer coisa nessa terra. A maior. Concorda ou não concorda comigo? Tem como qualquer um de nós ofertar o que Deus ofertou? Tem como? Não tem. Nenhum de nós vai ofertar o que Ele fez. Então, hoje nós estamos lembrando a oferta que Deus fez. E nós, muitas vezes, o que nós queremos? Nós queremos um pensamento errado que se estabeleceu durante anos no meio da igreja. Eu quero ser ovelha. Eu quero ser cuidado. Eu quero que alguém cuide de mim, porque eu sou ovelha. E esse pensamento é um pensamento limitante. Por quê? Porque Jesus, Ele se fez uma ovelha, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Ele se fez ovelha, e como ovelha, Ele foi mudo para o matadouro. Ele se entregou para morrer, para que descesse da cruz e pudesse dizer: aquele que me aceitar como Senhor, eu dou o poder de abandonar o título de ovelha e ser filho de Deus. Filho do Deus vivo. Mas nós gostamos de se sentir ovelha, porque a ovelha não tem compromisso com nada. Eu vejo as ovelhas lá em casa, elas não têm compromisso com nada, elas não têm responsabilidade com nada. Sabe o que elas fazem o dia inteiro? Você pode ir de manhã que elas estão assim, ó, e elas são literalmente insaciáveis. Você chega depois que elas comeram, desde a hora que elas foram soltas, 7 da manhã, até as 4 que elas entram dentro do aprisco delas lá, elas estão comendo, e quando elas param de comer, comem de novo. E aí a gente entra elas para dentro, bota lá ração, e o que elas vão fazer? Vocês estão entendendo? Para que elas servem? O que elas produzem? Nada. E a gente quer assim, que é palavra, atenção, oração, atenção, oração. Mas o que produz? Nada. Ovelha foi feita para governar? Já viu alguma ovelha presidente? Alguma ovelha rebanhando alguma coisa? Não faz. Mas esse é o pensamento que entrou na nossa cabeça. É uma ilustração. Por quê? Porque Deus nos viu como ovelhas perdidas que não têm pastor, andando de um lado para o outro, comendo de tudo que vem pela frente, e não tendo uma direção, não tendo um lugar para voltar. E então o que Ele fez? Ele se fez homem, e Ele se tornou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Meu Deus, gente, se vocês entenderem, e nós ainda temos que buscar as ovelhas perdidas, porque todo aquele que ainda não reconheceu a Jesus, ou que reconheceu a Jesus e não entendeu o que aconteceu com ele, continua sendo uma ovelha, não produz, não gera para o reino, não cresce, a mentalidade fica me dê, e quando ele pensa que não deu, meu Deus, hoje eu estava descendo, teve um problema com um garoto lá embaixo, estava meio depressivo, era umas 3h30 mais ou menos, eu desci para conversar com ele, e aí quando eu cheguei assim, estavam todas as ovelhas, eu olhei para elas, correu tudo, não ficou uma, eu não sei o que eu disse, eu disse para ela, sei que pinoquearam tudo, não ficou uma na minha frente, só um bé. Ovelha é medrosa, ovelha é indefesa, filho de Deus é guerreiro, filho de Deus, Deus põe espada, olha só, os filhos Deus põe coraça, capacete, espada, escudo, porque filho não é que nem ovelha, ovelha corre, filho enfrenta, ovelha se esconde, filho enfrenta, ok? Agora veja bem,
Se você tivesse que entregar um carro, ou se você tivesse que entregar a sua vida, o que era mais fácil para você entregar? Me dá teu carro, eu te mato. O que você faz? Mata, que sem o carro não fico. Prefiro a morte do que andar a pé. Quem falaria isso? Carro ou a vida? Carro. Ok? Porque quando você entrega a tua vida, você já não é mais dono dela. Você perde o controle sobre ela. Esse que é o problema. Agora, veja bem, presta atenção. Presta atenção. Você é inteligente. E quem é inteligente tem que prestar atenção, porque a fé tem que ser racional. Preste atenção, a nossa fé é racional. Quem aqui entregou a vida para Jesus? Levanta a mão. Quem já entregou e disse, eu entreguei minha vida, desci nas águas do batismo, levanta a mão aqui, ou já entreguei a vida e não me batizei. Beleza. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, a vida é de quem? A minha vida é do meu mestre, tudo é do meu, tudo que eu tenho é do meu mestre, o meu caminho é do mestre. E eu vou falar uma coisa para você. Se Ele é o Senhor da minha vida, então tudo que eu tenho é dele. E tudo vem dele. E quando eu me torno uma cidadã do reino, quem me provê é Ele. Sim ou não? Ele que me abençoa, Ele que me prospera, e é Ele que me põe no deserto. Ele põe a gente no deserto, não pensa não, é o Espírito Santo que nos translada para o deserto. Porque é no deserto que a gente consegue ver a provisão que Deus pode fazer. É no deserto que a gente vê a manifestação de Deus. E Deus põe na cova dos leões também. E Deus também põe nas fornalhas de fogo. Mas Ele sempre vai estar com você. Quer seja no deserto, quer seja na fornalha, quer seja em qualquer lugar, Ele está. E Ele glorifica ao seu próprio nome nos desertos que nós atravessamos. Sim, quantas pessoas aqui já passaram por desertos em que ninguém pensava que você ia sair? Levanta a mão, quero ver. Olha aí, e quando saiu, as pessoas não caíram o queixo e não disseram, só pode ter sido Deus. Então levanta a tua mão e diga assim, meu deserto só serve para uma coisa, gerar dependência no meu coração e engrandecer ao meu Pai. Agora, enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. Mas é mais do que qualquer coisa, o coração do homem é enganoso, porque há caminhos que ao homem parecem corretos, mas o fim deles é a morte. Nós queremos tudo que Deus tem para nós. Como a gente gosta desse louvor. Tudo que Jesus conquistou na cruz. É o quê? É minha. Todas as bênçãos de Deus para nós. Nós, se não tiver que entregar nada. Aí a gente canta para Deus assim, ó. O que é teu é meu. E o que é meu é meu. Quem está entendendo aí? Eu quero que você vá evangelizar. Não posso. Eu quero que você vá pregar o evangelho. Não posso. Eu quero que você sirva. Não posso. Eu quero que você entregue uma oferta. Não. As pessoas não falam mal das curas que acontecem na igreja. As pessoas não vão falar mal da oração e da coragem de um pastor. Elas não falam, só falam do dinheiro.
As pessoas se ofendem com o dinheiro. Ninguém fala de Natal, Ano Novo, Páscoa, férias, né? Olha, essa pastora é terrível, ela fica cuidando de pessoas. Hoje está cuidando de pessoas, de segunda a segunda. Alguém fala mal disso aí? Ah, que horror, imagina uma pastora dessa que fica cuidando de gente de segunda a segunda, mora junto. Não fala. Agora pede R$10. Sabe por quê? Porque de fato e de verdade nós não entendemos, nós não compreendemos. E quando não há compreensão no nosso coração, olha aqui para mim, quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Dá para pagar por uma alma? Dá para a gente comprar uma alma? Não tem preço. Você vale mais do que o mundo todo. O que Deus deu pelas almas? Tudo o que Ele tinha. Mas Ele não pede para a gente dar tudo que a gente tem. Ele só quer o primeiro. O restante é teu. Existem leis. Por quê? Eu quero explicar e depois ler os versículos, tá bom? Depois eu vou pôr no telão os versículos bíblicos para a gente trazer à luz. Deus estabeleceu para manter o seu reino. Ele não mantém o reino dele com qualquer outra coisa a não ser com os seus filhos. O reino dele, ele estabeleceu um princípio de honra. E o princípio de honra a Deus, olha o que eu estou falando. Sabe o que é mais barato eu entregar para Deus? O que eu tenho, do que eu entregar a minha vida. É muito mais fácil eu pegar e dar R$1.000 para Deus, sim ou não? E continuar sendo o dono da minha vida. É mais fácil ou não é mais fácil? Mas acontece que quem entrega a vida, não tem dificuldade de ofertar. Quem tem a vida em Deus, não tem dificuldade de ofertar. Não tem, porque eu pratico a lei da semeadura e da colheita. E eu recebo todo o tempo. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus provê para a minha vida. Deus sustenta a minha vida. Mas você está no deserto. Eu estou com Ele no deserto. Porque quando a gente entra no deserto, existe uma coisa muito interessante que acontece. No deserto só fica com a gente aqueles a quem Deus escolheu. Não é assim? Quando você está enfrentando uma luta, os falsos, eles vão embora. Ou aqueles que não têm propósito para a tua próxima temporada, Deus tira. Não quer dizer que sejam falsos. Não fazem parte da temporada que Deus vai colocar na tua frente. Mas Deus separa. Separa ou não separa? E você não chora muitas vezes porque você pensava que aquela pessoa ia segurar na tua mão no deserto? Quem já chorou na vida por ter ficado no deserto e achado que aquela pessoa ia segurar na tua mão e ela não segurou? Quem levanta a mão aí? E você descobriu outra que você não enxergava, que estendeu a mão e que segurou em você. Deserto é isso aí. No deserto é o lugar mais seguro para você estar. Porque no deserto Deus manifesta a sua glória. E Ele faz com que a gente enxergue o que Ele não enxerga. E Ele cuida de nós, porque deserto não mata. Deserto é o caminho da terra prometida. Amém? Deserto é o caminho da terra prometida. Mas nós não podemos viver debaixo do espírito de engano. Nós não podemos achar que está errado aquilo que é certo e certo que está errado. Eu vou falar de uma festa de aniversário, para mim entrar no princípio que eu quero ensinar. Quando você vai numa festa de aniversário, todo mundo fica esperando para ver quem é que o aniversariante vai entregar o primeiro pedaço. Nós estávamos tudo de olho na minha sobrinha, na minha neta. Foi aniversário dela para ver para quem que ela ia dar o primeiro pedaço. Né? Quando eles entendem o que é e o que ela fez, ela entregou o primeiro pedaço. O primeiro que ela entregou foi para a prima. Depois ela entregou um primeiro pedaço para todo mundo que tinha na festa. Mas o primeiro pedaço ela entregou para a priminha dela, que são amigas, brincaram o dia inteiro, ela entregou para ela. Mas a gente fica esperando porque quem recebe o primeiro pedaço da nossa festa é aquela pessoa a quem nós queremos honrar.
Sim ou não? É aquela pessoa que nós queremos dizer, muito obrigado, você é uma bênção. Talvez ela quis dizer para a priminha, obrigado, nós brincamos bastante, viraram a minha casa de ponta cabeça, fizeram o que quiseram lá, fizeram uma baita de uma festa, né? Então, muito obrigado, você brincou comigo. Consegue entender? E esse primeiro pedaço demonstra quem está sendo colocado acima. Por que Deus estabeleceu a primícia? E por que Deus estabeleceu os dízimos? Por quê? Porque existe uma guerra dentro de nós, muito grande, entre Deus e o dinheiro. E quando nós pegamos aquilo que Deus nos dá, e nós devolvemos para Ele, e colocamos Ele em primeiro lugar, nós entramos numa terra de segurança. De segurança. Nós entramos num lugar onde a segurança do Espírito Santo nos cobre. Por quê? Porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu entrego para Ele a primeira fatia do bolo, eu estou dizendo para todo o resto que vai me tentar, Ele é o primeiro. Nós estudamos esses dias atrás, eu falei sobre a oferta de Caim e sobre a oferta de Abel. Deixa eu ver onde está aqui, que eu anotei. Gênesis, eu não anotei. Gênesis 4, de 1 ao 7. Põe lá para mim no telão. Nós vamos achar alguma coisa interessante aqui, ó. Conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador. E aconteceu que a cabo de dias, quer dizer, no fim dos dias, depois que passaram-se os dias, Caim trouxe o fruto da terra como uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos o quê? Primogênitos. Das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim para a sua oferta não atentou. Quando que Caim veio trazer a oferta? No fim dos dias. Ele já tinha plantado, ele já tinha comido, ele já tinha vendido um parte da sua colheita. Por isso que a oferta de Caim não foi aceita. Porque ele fez do jeito dele. Ele colocou a Deus como comum na sua história. Já Abel, o que ele entregou para Deus? A primícia, a primeira fatia, o primeiro pedaço. Você sabe que um dia eu ouvi um pastor pregando, e esse pastor dizia assim: aonde está o seu dinheiro, ali também vai estar o seu coração. Concorda comigo? Veja onde você gasta o seu dinheiro, e você vai ver o que é importante para você. Se você gasta todo o seu dinheiro com os teus filhos, e dá para eles muito mais do que para você, é porque eles são importantes para você. Se você gasta com a tua esposa, é porque você está colocando ela num lugar de importância. Se você gasta com a tua família, por quantos anos eu abri mão de tantas coisas, e o pastor a mesma coisa, para a gente poder botar sempre o leite na mesa, sempre a carninha na mesa, e muitas vezes nós andávamos com o sapato furado. Teve vezes que o pastor dobrava o joelho e estava um sapato furado no pé. Mas a gente sacrificava porque aquelas crianças, né, era a nossa prioridade. E o dinheiro ia para eles, para vestir eles, para comprar sapato para eles, para dar estudo para eles, sim ou não? Isso eu estou falando no âmbito humano. Sempre aonde você serve primeiro, aonde você se preocupa, ali está o teu coração. E quando Jesus ele fala, né, ele fala que nós temos que amar a Deus sobre o quê? Todas as coisas. Nós temos que amar mais a Deus que os nossos pais, mais a Deus que o nosso esposo,
Procure para casar um homem que ame muito a Deus e que ame mais a Deus que você. Porque se ele amar mais a Deus que você, você vai ser uma mulher feliz. Procure uma mulher que ame mais a Deus do que você, porque ela vai honrar a Deus e você vai ser honrado. Ela não vai te trair, ela vai te servir, ela vai estar do teu lado. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E temos que amar a Deus com todo o nosso ser e com todo o nosso entendimento. Quando pediram para Jesus resumir a lei, Jesus ele disse: ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, e acima de todas as coisas, e ame ao próximo como a você mesmo. Assim Deus definiu a lei. E porque nunca sobra para aquilo que Deus tem como prioridade. Nunca sobra. Deus tem como prioridade ganhar almas, salvar pessoas. Deus tem como prioridade o reino, a palavra precisa ser anunciada. A palavra não pode ficar nessas quatro paredes. Essa palavra tem que ir, para a rádio, para a televisão. Essa palavra tem que ir para os confins da terra. Nós temos que levantar missionários, treinar, capacitar e enviar pessoas aos confins da terra. Quem concorda comigo? E da onde vem o recurso? Responde para mim: da honra dos filhos. Deus já nos colocou num lugar de muita honra. Deus nos colocou no lugar que ninguém nessa terra colocou a gente. Ele deu a vida do seu filho por nós. Se existe alguma honra maior, eu não conheço. E o que ele diz? Eu não quero que você entregue tudo que eu coloquei nas tuas mãos. Eu quero que você me dê o primeiro e me traga o dízimo. E é com esse primeiro e esse dízimo que as cadeiras estão aí, que o microfone está aqui, que o aluguel está pago. Que a contabilidade está pronta, porque tem gente para fazer, gente para cuidar. E é com esse dízimo que está lá as crianças hoje na igreja das crianças. Porque aquilo que você entrega para Deus, volta para você, quem usufrui é você. Teu filho vai ser bem alimentado espiritualmente. Você está confortavelmente sentado recebendo uma palavra. Porque outras pessoas, antes de você chegar aqui, colocaram Deus no lugar de Deus. E honraram a Deus. Quantas pessoas passaram pela Casa Manai e hoje estão completamente libertas? Sabe quem pagou? A honra dos filhos. Foram os filhos que colocam a Deus acima de tudo, que foram lá e ofertaram, lá e cuidaram, e eles não estão falando mal, porque eles fizeram. Quem abre a boca para fazer e falar é quem não faz. Porque aquele que está obedecendo, para ele é natural fazer. Ele ama servir. Ama servir com a sua vida, ama servir com o seu recurso, mas o que não faz, esse fala. Por quê? Porque ele quer achar dentro do seu próprio coração um subterfúgio para que ele fique com o que é dele. O que é teu é meu e o que é meu também. Quem está entendendo o que eu estou ensinando? Então, quando você age dessa forma, você não está numa zona espiritual de segurança. Você pode estar sendo influenciado pela riqueza, por mamon. E quando chegar no fim da tua vida, você vai descobrir que nenhum dinheiro nesse mundo pode fazer nada por você. Pode pagar o plano de saúde, mas não pode pagar pelos teus pecados.
Pode comprar uma casa, mas não pode te dar a paz dentro da tua família. E quando você morrer, você pode negociar com quem você quiser para levar para a eternidade, fazer até uma pirâmide para enterrar seus tesouros. Acharam as pirâmides, mas não tinha mais nada de tesouro lá. Faz muito tempo que levaram bastante dos tesouros dos faraós. Ele pensou que por conta daquela pirâmide, quando ele chegasse na eternidade, ele chegaria com toda a riqueza dele. Os servos morriam junto. E não levou nada. Agora as múmias deles encontraram. E quando você vai ao Egito, você vê a múmia, mas a riqueza, ao longo dos tempos, alguém entrou, alguém pegou, alguém distribuiu, e algumas coisas acharam, mas nada foi com eles. Então nós precisamos aprender que todo o tempo nós temos que tirar essa primeira fatia e entregar a Deus. Nós temos que aprender que quando nós investimos, olha, presta atenção no que a pastora está ensinando, porque eu quero o teu bem. Quando você investe naquilo que é eterno, o eterno se abre para trazer milagres e providências para a tua vida. Quando que você abençoa o eterno? Quando você abençoa a expansão do reino. Quando você abençoa aqueles que alimentam a tua fé. Quando você honra e respeita e não tem como comum. Deus não é comum. Ele é dono de absolutamente tudo. Pode ter certeza, eu posso comprar esse prédio, comprar esse terreno, ter fundado essa igreja, mas daqui a alguns anos não vou estar aqui. E outra pessoa vai subir nesse lugar e vai pregar o evangelho para vocês, e vai anunciar a salvação. Por quê? Nem na minha casa. Por isso que a gente não deve se apegar com nada. Porque se você se apega com alguma coisa, você vai embora, vai deixar. Você tem que estar apegado com aquele que, se você tem que, não é temer perder dinheiro, você tem que temer perder a presença de Deus, porque se perder a presença de Deus, você pode estar no caixão mais maravilhoso do mundo, mais caro do planeta, num cemitério com ar-condicionado dentro do túmulo. Não adianta, meu filho, nada vai resolver para você. Então você precisa entender que aquilo que habita dentro de você é mais importante do que aonde você habita. E que você precisa, em nome de Jesus, parar de confiar na força do teu próprio braço e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Ele é uma fonte de provisão inesgotável. Então o que está dizendo ali? Por que Deus não aceitou de Caim? Porque no fim dos dias, Caim, depois de ter comido, vendido, feito tudo o que fez, o que ele fez? Ele deu a oferta. Olha lá, ó, para Caim, para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Vai para frente. E o Senhor disse a Caim, ó, por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que você vai ser aceito? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele você deve o quê? Você deve o quê? Dominar. Se ele tivesse feito uma próxima roça, e da primícia servido ao Senhor, ele ia ser aceito. Mas ele não quis dar a primícia. Ele que diz o que sobrou. Abel não. Abel pegou o primeiro. É o primeiro que vem na nossa mão. O primeiro. Você quer prosperar? Entrega a Deus o primeiro, a primícia. Vamos lá, que eu quero mostrar outra coisa para você na Bíblia. Provérbios capítulo 3, do 9 ao 10. Tem a diferença entre a primícia e o dízimo. Já vou ensinar para vocês. Honra o Senhor com os teus bens. E com o quê? O que está escrito aí? A primeira, o quê?
parte dos teus ganhos. Então, volta lá. Qual que é a palavra que o homem mais sábio do mundo usou, mais rico do mundo usou, para falar da oferta? Honra. A palavra que está aqui é honra. Honra o Senhor com os teus bens e honra o Senhor com a primícia, com a primeira parte dos teus ganhos. E vai lá o que tem ali depois disso, vai lá. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os vossos lagares. Ok? Preciso terminar. Então o que significa? Qual que é o propósito da primícia? O propósito da primícia é honrar. A consequência é transbordar. Qual que é o propósito da primícia? A primícia tem como propósito honrar de tudo que Deus me der, a primeira fatia dele. A primeira fatia eu entrego para ele. Na lei, os homens não podiam comer antes de entregar a primeira colheita. Eles tinham que entregar. E eles entregavam, sabe quando? Depois do descanso, no domingo. Passava o dia de descanso e no domingo eles entregaram a sua primícia. E eram consagrados. E a primícia é entregue na mão de quem? Do sacerdote. Quer ver? Vou te mostrar. Provérbios 3, do 9 a 10. Vamos lá ler de novo. Quero ler de novo. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos seus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então diga assim: ofertar primícias. Repete comigo: ofertar primícias daquilo que eu ganho é dar a Deus a primeira fatia. E você sabe que quando eles entregavam a primeira fatia, a primeira parte dos frutos que produziam, Deus garantia toda a colheita. Porque quando você entrega para Deus o primeiro, Ele santifica o restante. Mas vamos ver na Bíblia isso. Quando você entrega o primeiro, Ele santifica o restante. Veja só, onde está? Lucas capítulo 14, versículo 33. Veja o versículo 26 e 27 primeiro, depois o 33. Se alguém vier a mim e não aborrecer ou não colocar em segundo plano seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Deus tem que ser o primeiro. E qualquer que não levar a sua cruz, vamos lá? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser seu discípulo. Nós vamos passar por dificuldades. Vamos ter que morrer a nós mesmos muitas vezes ao longo da nossa jornada com Deus. Tem que morrer, tem que se levantar no meio das calúnias e continuar ensinando. Tem que morrer para si mesmo, se levantar no meio dos ventos fortes da vida e continuar fazendo o que Deus te mandou fazer. Porque aquilo que Deus manda você fazer é a prioridade máxima na tua vida. Não estou aqui para agradar as pessoas ou deixar pessoas em situação de conforto. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. E quando a gente fala com um filho, é tão fácil, porque o filho vibra com a palavra. Porque o filho que é apaixonado pelo pai, sabendo o que o pai faz e o que ele fez, ele honra o pai com alegria. Ele honra o pai com alegria.
Mas aquele que ainda está com mentalidade de ovelha, ele só quer o que o pai tem. É aquele filho que só vai na casa do pai quando o pai recebe o salário. Porque daí ele chama o pai no cantinho e pede para o pai um dinheiro. Mas quando o pai está doente, ele não vai na casa do pai. Por quê? Porque ele está interessado no que o pai tem, mas não no que o pai é. Quando o pai entra numa guerra, o filho vai guerrear com o pai. Se o pai está numa guerra, eu estou na guerra com meu pai. Eu estou na guerra com meu pai. Eu estou lutando com meu pai. Eu estou enfrentando demônios com meu pai. Eu estou libertando pessoas com meu pai. Eu estou sacrificando a minha vida com meu pai. Porque eu sou filha. Eu não tenho problema nenhum de ficar o domingo trabalhando. Eu não tenho problema nenhum de ir até madrugada trabalhar. Porque eu amo meu pai. E a luta do meu pai é minha luta. E eu também não tenho problema nenhum de entregar ao meu pai o que ele me pedir. Eu já entreguei casa. Eu já entreguei carros. Eu entrego tudo o que Deus me pediu, não tem problema nenhum. Eu só não entrego o meu ministério e o meu chamado. Então, o filho não tem problema. Mas muitas vezes Satanás nos esconde debaixo da pele de ovelha e não nos deixa sair disso. Nós não podemos amar mais o que temos do que a Deus. Não podemos amar mais a nossa família do que a Deus e nem a nós mesmos mais do que a Deus. Deus é em primeiro lugar. E quando você separa a tua primícia, homem, e você entrega nas mãos do teu sacerdote para profetizar sobre a tua vida, porque a palavra de Deus, Deus falou esses dias atrás através de alguém que veio pregar, que quando Deus fala com você, Ele usa a afeição do teu pastor e a voz do teu pastor. Aí eu estava ontem com a Mara, e a Mara falou, no sonho você veio falar comigo, mas não era eu. É Deus que fala, porque Deus usa as autoridades espirituais na sua vida. Deus corrige, Deus ensina, Deus trata, Deus cura, Deus liberta. Então, querido, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você manifesta através da tua oferta. Deixa eu colocar uma última coisa aqui. Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Mas, senhora, tudo isso é só no Velho Testamento, né? Porque isso é da lei. A honra é da lei? A honra é da lei? A lei era a sombra das coisas que iam acontecer. Na lei Deus prometeu enviar seu filho. Mas na graça Ele já morreu por nós. Então nós devemos honrar só na lei, não honrar na graça. A graça destituiu a honra que é de Deus. Porque agora nós estamos na graça. Então vamos ver. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, de toda a oblação, de tudo, de todas as vossas oblações, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também a primeira das vossas massas trareis ao sacerdote. Olha lá. Para que faça repousar a bênção, para que profetize, para que declare a bênção, né? Veja para mim agora em Hebreus, no capítulo Romanos capítulo 11, verso 16, apóstolo Paulo ensinando. Eu prefiro a NVI, porque eu estudo na NVI, daí você coloca a corrigida, fiel, fica as palavras são aí. Se a santa parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos o serão. Põe a Ezequiel lá na NVI, Nova Versão Internacional. Ezequiel 44:30. Põe lá de novo. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertence ao sacerdote. Vocês darão a eles a primeira porção e a sua refeição será o moído. Isso é Velho Testamento. Para que haja bênção sobre a tua casa. Da onde Deus desata a bênção da tua casa? Da onde Deus desata? Quando você traz a primícia, a bênção é declarada. Quando você traz o dízimo, o devorador é repreendido. A cobertura espiritual para que não se consuma o que você ganha é garantida, mas a multiplicação sai da boca do sacerdote. Havia um dia em Israel específico para que os sacerdotes recebessem as primícias e profetizassem sobre elas.
porque precisa da voz. A Bíblia diz que é quando nós acreditamos na voz dos nossos profetas, quando nós acreditamos na palavra que eles ensinam, porque nós não podemos ensinar absolutamente nada que não esteja devidamente escrito na palavra. Eu não posso tomar por lei algo que não está na palavra, mas quando nós entregamos a primeira fatia ao Senhor, quem está entendendo? Nós entramos num lugar de segurança, porque entendemos que Ele é dono de tudo, que Ele é o Senhor da nossa vida. Quando o profeta, ele estende as mãos e ele declara a tua prosperidade, ele declara a tua bênção, ele declara individualmente a tua bênção, todo o restante que fica nas tuas mãos é santificado, é prosperado, é multiplicado. E o que acontece? Quando nós somos fiéis, o reino de Deus avança, nós prosperamos, nós vamos atrás de mais famílias, mais pessoas. E é verdade. Às vezes eu passo pela rua e eu digo, meu Deus do céu, o Flávio sabe o que é dormir na rua no frio, né? Eu queria tanto poder recolher mais gente, eu queria tanto poder socorrer mais pessoas, eu queria tanto fazer por mais pessoas, mas gente, é a unidade do corpo de Cristo, e é o amor que nós temos a Cristo, o amor que nós temos a Jesus, e a primeira fatia que nós entregamos, e o dízimo que nós entregamos ao Deus vivo de Israel, é que nós vamos conseguir ver outros Flávios, outros Siles, que nós vamos conseguir ver crianças que estão sendo violentadas lá fora, e a gente vai poder amparar. Por quê? Porque você está numa igreja. Levanta a tua mão, diga, eu estou numa igreja que tem o coração do bom samaritano. Nós somos bons samaritanos. Qual que é a intenção da pastora de vocês? A intenção da pastora de vocês é abrir uma casa de recuperação para mulheres, é recuperar mulheres. Qual que é a intenção do coração da pastora de vocês? É abrir uma casa para a gente apoiar as crianças que vêm do tráfico, porque as crianças dos pais viciados têm tantos traumas, tanta violência, e nós precisamos cuidar delas. A intenção que eu tenho no coração é de fazer com que aqui seja um centro social, para que as pessoas possam vir buscar ajuda e conhecer o Senhor Jesus. É ganhar almas, é cuidar de pessoas. A gente vai no mercado, não sei vocês, mas a gente vai no mercado e vem para casa com 10 sacolinhas. Quanto custa as 10 sacolinhas? Quanto custa 10 sacolinhas no mercado? Me dá uma média aí. Hã? 10 sacolinhas, R$400, R$300, por aí. E você come quantos dias? Tem quantas pessoas na tua casa? Tem 5 pessoas, quanto que é a luz? O reino precisa ter abundância. O reino precisa ter abundância. O reino precisa ter abundância. E o reino precisa de pessoas que coloquem o Pai em primeiro lugar, e que não fiquem colocando a seu próprio braço, a sua fé, e não fiquem discutindo. Por quê? Porque aquilo que Deus fez por nós, ainda que a gente desse tudo o que a gente tem, ainda que a gente entregasse a nossa vida, não paga um segundo daquilo que o papai fez. E aí está o que eu estou falando. Falo de mim ou falo da palavra? Então quem ataca quando você ensina a palavra, você não está atacando quem está pregando, você está atacando quem falou. Por quê? Porque aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O meu coração está nele. O meu coração está naquilo que eu amo o que ele ama. Você sabe o que Jesus veio fazer nessa terra? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você sabe o que Jesus veio fazer nessa terra? Jesus veio nessa terra, não veio para que a gente tenha show gospel, não veio para que a gente tenha, não, ele veio nessa terra, né? E aonde ele estava? Ele estava com a prostituta, ele estava junto com o cobrador de impostos, ele estava junto com a samaritana pecadora,
que já teve 5 maridos, e aonde nós temos que estar. Mas tem muita gente que não vai ser alcançada. Por quê? Porque nós não conseguimos ir lá. E por conta de quê? Por conta que é muito fácil para nós escutar as pessoas que falam e que tocam o nosso coração. Porque do que o coração está cheio, a boca fala. E nós temos que caminhar com Jesus. Sabe o que eu tenho orado nesses dias? Eu tenho buscado a Deus. Eu quero que essa Santa Ceia seja um divisor de águas na história da nossa casa, da nossa vida. Eu quero um exército de filhos. Filhos, 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 filhos. Eu quero um exército de filhos. Filhos, filhos, filhos. Que peguem a espada, que peguem o coração e que sempre tenham a primeira fatia para o pai. E que chorem pelo que o pai chora. E que orem pelo que o pai clama. Porque ele deu a vida do seu único filho, o único que ele tinha, para tirar o pecado do mundo, para salvar os pecadores. E nos salvou, me alcançou. Ele me alcançou, ele me alcançou. Ele me alcançou. Mas como é difícil eu colocar Deus no lugar de Deus. Por quê? Porque o que é meu é meu. Eu não vou ser dizimista. Eu não dizimo de tudo que eu ganho. Eu dou 50 reais e digo que é o dízimo. Por quê? Porque o dinheiro é meu. O pastor é dinheirista. Mas o que o pastor está fazendo e o que você está fazendo? Onde eu estava hoje, 3 horas da tarde, aconselhando uma pessoa que chegou bêbada, derrubada, machucada. Me atrasei com o meu compromisso da igreja para atender ele. Debaixo de chuva desci da minha casa. E os meninos que estavam lá sabem disso, que não tem Natal, não tem Ano Novo. Tem, Charles? Tem Natal, tem Ano Novo, tem Páscoa, tem casamento e filho. No casamento da minha filha, eu estava resumando B.O. com os meninos. E o que as pessoas falam? Que estão fazendo o quê? Então eu digo para você, em nome de Jesus, ponha Deus no lugar de Deus na tua vida. Não coloque nada, nem dinheiro, nem você mesmo, nem o que você tem, nem a tua saúde, nada acima de Deus. Ponha Deus acima de tudo. Honre a Deus com o teu coração. E diga assim, quando você chegar no céu, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: filho, olha essa multidão que está aqui, filho. Oh, olha essa multidão aqui, está vendo? Eu não consigo contar. Foi aquilo que vocês juntos conseguiram fazer. Eu não posso fazer sozinha. Mas quando nós honramos a Deus, quando nós abençoamos, quando nós trazemos e acreditamos na bênção que sai da boca do nosso profeta, e nós trazemos, como que se calcula o dízimo nos dias de hoje? Se você procurar, tem muitos estudos que falam sobre isso. Nós não colhemos, nós trabalhamos por salário ou por rendimento. Divide o que você ganhou por 30. O primeiro dia é a tua primícia. Entrega. Entrega. E depois que você der a tua primícia, entrega o teu dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia nós roubamos. Roubamos por quê? Pela nossa falta de confiança. Roubamos por quê? Porque a nossa incredulidade. Ninguém vence a Deus no dar. Ninguém vence a Deus no dar. Irmão, ninguém vence a Deus no dar. Ninguém vence ao papai no dar. Ninguém. Ninguém vence o pai no dar. Quando Deus abre as portas, e principalmente quando Ele encontra alguém que é fiel, gente, Ele não nega nada. A Bíblia diz: se as minhas palavras estiverem em você, e você estiver em mim, eu pedirei tudo que você pedir, eu vou fazer. O problema é que o dinheiro revela. O dinheiro revela. O amor ao dinheiro revela. Às vezes, por amor ao dinheiro, a gente não abre o coração. Porque o dinheiro está em primeiro lugar na nossa vida. Tu vai morrer e vão brigar pela tua conta bancária recheada. E Deus quer te dar uma conta recheada ainda mais ainda. Porque Ele é abundante na graça. Ele é abundante na misericórdia. Ele é abundante, Ele só está procurando os fiéis dessa terra para Ele abençoar. Ele está só procurando pessoas que o amem tanto quanto Ele nos amou. Eu acho que não tem como amar como Ele amou. Não tem como nós amarmos a Ele como Ele nos amou. É impossível que algum amor chegue perto. Mas quando você chora pelo que Ele chora, e quando você o honra, Ele abre os céus.
E eu quero profetizar nessa noite de Santa Ceia. De Santa Ceia. Eu quero profetizar nessa noite que o demônio da mentira, do engano e de mamon sai da nossa mente, da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Em nome de Jesus eu quero profetizar pelo poder do sangue do Cordeiro que a bênção do Senhor se estabelece com prosperidade multiplicada sobre a vida dos filhos dessa casa. Levanta a mão. Nada vai dominar o nosso coração. Nada. E quem entendeu? E quem entendeu? Tira a primícia. Comece a trazer a primícia. Venha pedir a bênção. Entrega a primícia. Entrega teu dízimo. E seja homem de honra nos trabalhos das tuas mãos. Faça tudo como você faz ao Senhor. E eu quero ir acompanhar o teu crescimento. Abençoar o teu crescimento. Abençoar a tua prosperidade ainda mais. Eu quero declarar que o melhor dessa terra vem sobre você. Amém? Mas há de convir comigo que se a gente não consegue nem entregar uma fatia para Deus, como que a gente vai se enganar dizendo que entregou a vida? Se a gente tivesse entregado, a gente sabia que Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele honra a sua palavra. E antes de nós tomarmos a ceia nessa noite, eu quero orar por você. Aleluia. Você sabe que eu tenho 2 ministérios. Por que eu preguei isso nessa ceia? Porque essa ceia é um divisor de águas na minha vida. Esta ceia é um risco que eu coloco na minha vida, para eu ir para outro nível em nome de Jesus. Sabe por quê? Existem 2 coisas que eu amo a minha vida inteira. Eu amo a minha vida inteira. Se você for ver meu ministério inteiro, se você for estudar minha vida, eu estou ensinando prosperidade e estou cuidando de drogados. Minha vida inteira. Minha vida inteira são as 2 coisas que eu mais odeio na vida. Um ser humano escravo de maconha, cocaína, droga, álcool, ou seja, de qualquer coisa que ele seja escravo. Eu nasci para libertar. E no que eu estou sendo condenada? E eu nasci para levantar empresários, para levantar pessoas de cabeça, para estabelecer o reino de Deus e o governo. Para quê? Para que as pessoas cresçam, prosperem, para eu poder fazer mais do outro lado. E o que acontece? Se eu falar de prosperidade, o mundo cai. Eu vou falar. Deus me chamou para isso. E eu vou continuar cuidando de drogado. Eu vou continuar libertando os cativos. Eu vou continuar repreendendo Satanás, porque estão querendo calar minha boca, me tirar se tirar de mim os meus meninos, eu morro, Erasmo. E cada um deles que está aqui sabe o quanto que eu amo eles. E cada um deles acompanhou e viu o sacrifício que eu passei naquele lugar, de muitas vezes tirar tudo que tinha para colocar. Quem viu? Trabalhar chorando. Você viu, Rodrigo? Não viu? Chorando o dia inteiro, com um monte de luta. E cantando e adorando a Deus. Todo mundo viu. O Flávio não viu? Cantar moeda. E se eu estou enfrentando problema, é por causa de uma coisa. Eu podia ter fechado aquela casa. Eu podia ter desistido. Mas eu não vou desistir de vocês. Por isso, se vocês estiverem passando por tentação, lembre de mim. E lembre de Jesus. Então, gente, eu vou ensinar sim. Se você quiser, eu vou te ensinar a prosperar, crescer. Vou te ensinar a ser fiel a Deus. Vou te ensinar a honrar o Senhor. Vou te ensinar a ser dizimista. Vou te ensinar a ser ofertante. Vou te ensinar a trazer a primícia. Vou gastar minha vida e vou continuar pregando e libertando meus meninos e minhas meninas. Porque é isso que eu chamei. E eu digo para Satanás que hoje eu derrubo as fortalezas. Você sabe por quê? Quem quer saber por quê? Porque eu não tenho nada escondido de vocês. Porque vocês são meus amigos. São meus filhos espirituais, são meus amigos. Por quê? Porque eu estava evitando falar de oferta, de tanto que meteram a lenha em mim. Eu estava evitando, colocando outras pessoas. E eu disse nessa Santa Ceia, eu vou pregar. Porque Deus sabe, Deus conhece meu coração. E eu não vou parar.
E dessa casa que está aqui, não é só a Andressa, não é só a Débora, não é só o Quito, não é só o Azaf. Eu vou levantar multidão de empresários ricos, e eu vou continuar ensinando o que Deus me mandou ensinar. E eu não vou mais me intimidar com as vozes que estão aí fora. Por quê? Porque eu sei o porquê eu preciso do dinheiro. Eu sei o porquê nós precisamos. Tem tanta gente para a gente trabalhar, tantas coisas para nós fazermos, tantas almas para a gente recuperar. Eu quero trabalhar. Agora tem muita gente que eu não deixo de pensar na igreja. Nós estamos fazendo essa campanha, trazendo pregadores, trazendo gente grande, Cláudio Duarte, porque eu também quero que vocês recebam do que é de melhor nessa terra, porque são filhos de Deus e tem muita gente ungida para nos alimentar. Mas a igreja não é só isso. A igreja não é só festa, a igreja não é só cantor famoso, a igreja não é só conferência. A igreja é um lugar onde os filhos vestem-se com a couraça da justiça e vão na rua tirar as pessoas da rua, e vão expulsar os demônios, e não tem preguiça e não tem vergonha de trabalhar. Aqui é chato, aqui é chato. É chato fazer a vontade de Deus, é chato libertar os cativos, é chato curar as pessoas, é chato fazer a prostituta habitar em família e estar bem, é chato ver o drogado trabalhando e servindo a Deus. É chato? Não é chato, é maravilhoso. Você está numa igreja que ama a Deus, e vocês têm uma pastora que ama a Deus sobre todas as coisas, e que ama a cada um que está lá fora, e no que depende de mim vocês enriquecem. E nós abrimos mais 20 casas para recuperar pessoas. Porque se você só pensa nessa vida, meu irmão, essa vida não vale a pena ser vivida. Nós temos que pensar nas pessoas que nós vamos levar para a eternidade. Eu garanto para você, quando eu chegar no céu, muita gente vai comigo. Aí os meninos lá no sítio diziam para mim que eles eram tentados a sair de lá. Lembra? Eu estou pensando em ir embora, passando por tentação. Eu falei, meu filho, se soubesse o tamanho da tentação que eu tenho. Mas eu não caí em tentação até o dia de hoje, e não vou cair amanhã. Mas eu quero que você aprenda a ser primiciador. Eu quero que você aprenda a ser dizimista. Sabe por quê? O pastor Gilberto falou para mim. Eu vou falar, terminar aqui. Eu estou rompendo com coisas que estavam pesando no meu coração. Eu estou me libertando, pregando a palavra. Sabe, o pastor não pode viver na miséria. O pastor não pode viver na escassez. O pastor Gilberto me falou uma coisa e disse assim: amor, a mulher que foi fazer, eu fui renovar o seguro, ela perguntou se eu ia colocar o seguro no nome dos filhos. Eu falei, não, eu ponho no nome da minha esposa. Daí ele falou, mas e os filhos, o senhor vai deixar sem? Ele respondeu, se eu der para eles, eu não sei se eles vão lembrar da mãe, mas se eu der para a mãe, todos eles não vão ter falta de nada. Entendendo aí? Quando vocês têm um pastor de verdade, que não pastoreia a si mesmo, mas que mete, cara. Você é irmão do Tiago, né? Chegou em casa hoje, ontem. Me diz uma coisa, é o mesmo que entrou lá na casa? Nem perto, nem perto. Tá muito feliz. Outra pessoa. Graças a Deus. Eu acho que, de verdade mesmo, eu acho que nós nunca vamos ter muito dinheiro na conta. Porque se eu tiver dinheiro, eu vou usar. Eu não vou aplicar. Se eu tiver dinheiro sobrando, eu vou abrir outra casa, vou abrir outro recurso, vou abrir a igreja, eu vou levantar outra coisa, porque dinheiro não é para ser guardado, poupado e multiplicado. Dinheiro é para trazer Flávio, para trazer você, para trazer você, para trazer você, é para trazer você, para trazer você, para treinar você, capacitar você. E se você quer ficar comigo, então levanta a cabeça, bota a roupa de soldado, vamos ofertar, vamos pôr Deus em primeiro lugar e vamos ter uma igreja lá igualzinha a do primeiro tempo. Amém ou não amém? Quem entendeu? Então vocês vão ser treinados e abençoados